Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu e hoje vou ler para vocês um relato que foi enviado pelo Daimon no e-mail assustadoramente@outlook.com. O relato vai começar depois dos 30 segundos de propaganda, paciência que vai valer a pena. Outra coisa, quero lembrar para vocês o horário fixo dos relatos, por enquanto, é segunda-feira e sexta-feira às 10 horas da manhã e Medo e Companhia todas as quartas às 20 horas. Crônicas familiares. No terreno temos a casa de meu pai na frente e nos fundos a casa da minha avó e de minha tia. Temos a tradição de, aos domingos, almoçarmos todos juntos. Meu pai, minha avó, minha tia, meu primo e eu. Me mudei recentemente para outra casa, na qual moro sozinho, e estava na casa de minha avó para o ritualístico almoço. Normalmente embalados por assuntos corriqueiros da semana ou jogos de tênis que preenchiam o ambiente. Quebrei o paradigma e comentei com minha família na mesa, antes da refeição ser servida, que, umas semanas atrás, eu me deparei com algo estranho. O ralo do banheiro da minha casa amanheceu destampado, sem rastro algum de ratos ou qualquer animal. Eu tinha vasculhado a casa toda e nada de visitas indesejáveis, pelo menos dos animais asquerosos. Comentei também que em um dia, quando eu tinha por volta de 5 anos, estava na cozinha com meu pai e eu fazia bagunça. Sempre que eu estava sendo muito malcriado, minha mãe ameaçava chamar o Jack, aquele do Estranho Mundo de Jack, que eu tinha muito medo. Normalmente a minha mãe falava: "Ouvi o Jack rondando o quintal." Meu pai ia chamar ele e fazia barulhos similares a urros. No começo, eu me assustava, porém com o tempo fui perdendo o medo. Mas nesse dia, meu pai foi quem fez a ameaça e através da janela, que tinha aquelas ondinhas que embaçam a visão através dele, vi a cabeça do Jack. E a partir daquele dia, sempre fiquei com o pé atrás da existência do personagem do filme. Meu pai deu risada e disse que poderia ser algo de minha imaginação de criança e que ele não lembrava. E minha imaginação era muito fértil. Em resposta, eu perguntei a ele: "Pai, você se lembra do Lucas?" Meu pai se calou e meu primo, uns anos mais novo que eu, me perguntou: "Quem é Lucas?" Após a pergunta, minha avó começou a servir a mesa e todos fomos pegando os talheres e nos servindo como se fôssemos adolescentes ao redor de uma fogueira de acampamento, tarde da noite, para contar e ouvir histórias de terror. Então comecei: "Então, Marcos, o Lucas era meu amigo imaginário, que a avó falava que era meu anjo da guarda, pois ninguém além de mim o via." E realmente, eu lembro dele até hoje. Dei até as descrições dele, porém, ninguém dos mais velhos se recordava. Meu pai, para cortar o clima sério que se instaurou, falou de uma vez que estava deitado e acordou com alguém puxando o pé dele, sendo que ele estava sozinho em casa. Meu primo respondeu falando que era balela, como da vez em que ele foi para o sítio do avô paterno e este lhe disse: "Sempre de madrugada, ouço uma voz me chamar lá no meio do mato." Em sequência, meu primo relatou que realmente ouviu algo ou alguém chamar o seu nome no meio da noite. Mas, no mesmo segundo, já levantou a teoria que poderia ter sido seu avô, que acordava junto com o galo de madrugada para sair pela cidade com sua Kombi para pegar restos de comida para os porcos. Ao final do breve relato do meu primo, minha avó, de forma ritualística, se serviu em um copo de vinho após sua refeição e que desta vez quebrou o silêncio prosseguindo nossa corrente. "Vocês se lembram de quando minha mãe contava do lobisomem?" Minha tia, meu pai e eu já tínhamos ouvido falar da falecida mãe da minha avó, mas meu primo não conhecia. Então minha avó começou: "Era época de quaresma. Eu era pequena, uns 5 ou 6 anos. Não me lembro de nada, mas minha mãe dizia que foi uma quarta-feira. Meus pais ouviram de amigos e vizinhos que tinha um lobisomem pelo bairro e ele já tinha entrado em umas 3 casas à noite. Minha mãe contava, enquanto ela me arrumava para dormir, que um barulho bem alto começou no telhado, como se fosse um gato bem grande. Meu pai saiu para ver o que era. Ele era bem corajoso e entrou depressa falando que tinha visto o lobisomem. Então nos trancou no quarto, pegou um porrete grande e o lobisomem ficou arranhando a janela, tentando entrar. Minha mãe disse que quanto mais alto eu chorava, mais o lobisomem forçava a janela. Não me lembro de quanto tempo durou, só que de manhã a janela estava toda arranhada e quebrada.
Minha mãe falava que foi Deus quem nos protegeu aquela noite. Ao fim da história da minha avó, minha tia se levantou para se servir novamente como se estivesse alimentando a chama da fogueira que inflava nossos causos e se dirigindo a mim falou. Já te contei da vez do telefone? Respondi. Não me lembro. Pode contar? E assim ela começou. Quando eu era casada com Miguel, você ainda não havia nascido. Se referindo ao meu primo, filho dela. Ele saía para trabalhar e eu ficava um pouco mais na cama, até dar a hora de me arrumar. Neste dia, o Miguel tinha saído já fazia uns 20 minutos e eu fui ao banheiro, quando ouvi um barulho do telefone saindo do gancho e o chamei. Nada de resposta. Na época, ainda era aquele telefone antigo de disco e eu ouvi alguém discando. Foi quando eu me arrepiei toda e pensei em chamar de novo, mas o medo me paralisou. Depois de quase 1 minuto, eu tive coragem e desci. Não encontrei nada e comecei a tremer de medo. No dia estava frio e as janelas e portas estavam fechadas. Subi como um foguete e vim me arrumar aqui na mãe. Minha avó concordou, balançando a cabeça positivamente para minha tia, confirmando sua memória do caso. Minha tia finalizou. Depois dessa, eu fiquei umas 2 semanas vindo direto para cá depois que o Miguel saía para trabalhar. De forma sincronizada ao jogo de tênis, terminamos nosso ritualístico almoço dominical. Desta vez, com um tempero a mais do sobrenatural.